Oi, esse é o Quarta Capa, o podcast da editora Todavia. Eu sou o Ricardo Terto. Você está ouvindo um episódio da temporada Escrever é Muito Perigoso. Nela, eu estou conversando com autores da Todavia sobre seus processos criativos. Se você está começando por aqui, confere no nosso feed os episódios anteriores, porque já tem muita coisa boa para você emendar na sua escuta. O programa de hoje traz um autor que está em diversas esferas da escrita, já que além de escritor, ele também é editor e crítico literário. Hoje eu converso com o Thiago Ferro. O seu primeiro romance, O Pai da Menina Morta, surpreendeu e conquistou crítica e público, levando os prêmios São Paulo de Literatura e o Jabuti, além de ter sido publicado em Portugal, Argentina e Colômbia. Agora, Thiago está de volta com seu segundo romance, chamado O Seu Terrível Abraço, em que conta o dilema de um escritor intelectual branco, paulistano de classe média, com todas as suas contradições e questões sociais, mas que se vê aos 40 anos diante de uma doença terminal. Com uma narrativa fragmentada e que flerta com o ensaio e o comentário social, O Seu Terrível Abraço retoma, através de interferências na vida do seu protagonista, eventos marcantes, inusitados e emblemáticos dos últimos anos da política brasileira a partir de junho de 2013. O papo de hoje vai ser sobre esse labirinto criativo e instigante que o Thiago consegue produzir na sua escrita, onde diferentes elementos conseguem se conectar de uma forma muito engenhosa, além de trazer um pouco do processo de criação desse livro e a visão do Thiago sobre a crítica literária contemporânea, entre outros tópicos. Antes de irmos para o que interessa, cabe aqui uma interferência minha na sua ansiedade de ouvir o Thiago e fazer um pedido super importante. Com 4 anos no ar, mais do que nunca, o Quarta Capa precisa cada vez mais do apoio dos seus ouvintes. Compartilhando o programa nas suas redes sociais, divulgando essa temporada que tá muito legal e dando aquelas 5 estrelas para avaliar o podcast, seja na Apple ou no Spotify. Não se esqueça também de seguir o Quarta Capa nas plataformas de áudio que você escuta podcast para ter a notificação de novos episódios. Se você já faz isso, fica aqui o nosso agradecimento. Agora, fiquem com o papo com o Thiago Ferro. Thiago, obrigado por aceitar o convite de participar aqui do Quarta Capa. Eu que agradeço. Para começar, conta pra gente um pouco sobre como é o seu novo romance que a Todavia lança nesse julho de 2023. Bom, o meu novo romance, O Seu Terrível Abraço, ele trata de um homem dos seus 40 anos que descobre uma doença que vai se tornar terminal. E é a partir desse ponto de vista que esse homem, como narrador, que é a força principal do livro, vai rever a própria vida, a infância, a adolescência, até chegar nesse ponto de onde ele está falando. Por estar nessa condição, que poderia também gerar um olhar mais compreensivo, mais benevolente para a própria história, vai, na verdade, proporcionar um narrador despudorado, que revê as coisas sem muita compaixão e que, de alguma maneira, nessa revisão vai também tratar de uma geração e de uma classe social a qual ele pertence, o que amarra aí um pouco, de certa forma, com a história recente do país. O livro ele é bastante fragmentado, então o que pode sugerir uma espécie de romance de formação tradicional vai por outro caminho, as idas e vindas também misturada com algum tipo de comentário político, com alguma investida pelo ensaísmo, enfim, um pouco o que eu fiz também no primeiro romance está presente aqui, mas para dar conta de uma outra realidade, de uma outra história, de um outro conteúdo, e tem em comum que, novamente, a voz desse narrador é o eixo principal que estrutura o livro. E a sensação que eu tive lendo esse livro é de uma espécie de labirinto, assim, né? Você tem um momento que você cruza numa memória íntima, em outro você está num instante casual,
que serve para compor, né, um pouco do espírito daquele tempo, e também dos corredores desse labirinto vão se infiltrando eventos do país, né? E eu fiquei muito curioso de pensar assim, como é que você cria, e pensando na questão da estrutura, como é que você organiza esse tipo de estrutura que é fragmentada? Eu acho que a ideia do labirinto é uma boa imagem. Sobre o processo, enfim, eu acho que tem muito disso, né, de pôr um ponto aparentemente desimportante, que vai reaparecer não sei quantas páginas lá para frente como algo decisivo, né, e, amarrando um pouco a história. Isso, acredito que estava já, esse tipo de estratégia estava no primeiro romance, e eu consegui fazer novamente. É completamente sem post-its, anotações, roteiros, nada. Quando eu vejo assim, algum autor compartilha a parede, o quadro com as setas, não, aqui vai para lá, vai para cá, voltou para cá, aparece não sei o quê, eu fico impressionado, porque realmente eu não faço nada disso, nem sequer uma anotação, algo assim, não sei, algum detalhe material do livro, ou alguma conexão de um assunto vai reaparecer lá na frente. É no próprio desenvolvimento da história que essas conexões surgem. E, para falar a verdade, nem todas elas eu percebo logo de cara, né? Então, tem um assunto que está muito forte que eu estou tratando, e aí, quando eu vou buscar uma memória da infância, esse assunto que está aqui em algum lugar, depois precisa entrevistar um psicólogo para nos explicar em que lugar é esse, e aí surgem essas conexões. Claro que em alguns momentos eu consigo notar que esse fechamento vai nos levar a um ponto que ficou solto lá, etc. Mas não faço uma espécie de mapa do livro para que essas conexões aconteçam. Elas são muito mais descobertas durante a própria escrita, quando eu estou ali investigando, estou me auto-investigando, né? Pois é, me lembra muito uma desorientação que é muito presente nas redes sociais, né? Como elas se organizam. O feed tem essa característica de que uma hora você está lendo um relato pessoal de alguém, de repente você vê uma notícia de uma tragédia, um desastre, uma operação policial que acabou com vários mortos. O seu livro meio que reproduz essas interferências, né? Essa sensação é um efeito que você busca conscientemente? Me conta mais sobre essa escolha de uma narrativa fragmentada. Eu não tinha pensado nessa palavra desorientação, mas é um efeito buscado essa quebra de assunto, né? Então você está lá acompanhando uma coisa muito pessoal do narrador e quebra para uma coisa muito política, e que as milhares delas que a gente vai esquecendo, né, do horror recente que aparecem lá. Eu acredito que exista aí uma tomada de posição que é sair, de certa forma, do romance realista, né? Acho que esse é um ponto importante. Pacto aí com o leitor não é o de que ele vai entrar num mundo onde ele será conduzido pelo autor e vai chegar até um fim que é necessariamente um fechamento ou não, mas que eu estou entrando num universo que esse narrador ou que esse autor criou e que funciona como uma realidade onde eu me movimento, onde eu reconheço os personagens, onde eu vou ver um desenvolvimento de uma história. É contra isso, ou contrário a isso, que o livro é construído. Ele tem esse caráter justamente de, a todo momento, colocar a responsabilidade na mão do leitor. Então, a desorientação é também uma forma de falar, olha, é preciso repensar as coisas, né? É um pouco, talvez seja um pouco pretensioso, mas é um pouco um efeito de desalienização, para a gente sair de uma narrativa agora, depois da CPI da pandemia, narrativa, bom, já era batida, né? Mas com a CPI ficou demais. Então é um jeito de sair aí de uma história muito bem contada e muito bem amarrada, seja ela trágica, terrível, leve, não importa.
A ideia é falar para o leitor, olha, é você que vai dar sentido nisso aqui, não eu. Né? A responsabilidade sai muito da mão da história e passa para o leitor tomar essas decisões. Então, essa desorientação também é uma responsabilidade ética, de alguma forma, né? De saber o que fazer com aquilo que está sendo lido. E também achei interessante você fazer essa comparação com a mudança de assunto típica das redes sociais, mas na literatura brasileira, e obviamente eu não estou me comparando, o Machado fez com o Brás Cubas isso já, né? A mudança de assunto, o ataque ao leitor, aquela história que em algum momento você fala, mas o que é isso que eu estou lendo? Né? Uma hora ele fala de uma coisa, aí ele pega e vai falar de outra. Né? Então, isso que depois foi ser chamado de pós-moderno, já vinha sendo feito. E pode ter, em vez de ser uma gratuita colagem de assuntos diversos, como ficou um pouco caracterizada essa pós-modernidade, onde os projetos todos da modernidade tinham ido para o ralo, essa mistura também pode ter uma ligação muito forte com justamente a história que está sendo contada aí no livro, né? Que é um pouco quero dizer, a história brasileira desse vai e não vai, né? De vai para um lado, vai para o outro. Então, essa desorientação é também a nossa em como se mover nessa história. Né? A gente não tem o esgotamento do horizonte de transformação que é mundial, sempre foi, ou quase sempre foi, uma característica da vida nessa parte do mundo. Né? Ou quando havia o horizonte, rapidamente ele se fechava, e se abria, se fechava. Então, essa desorientação, essa fragmentação, ela capta, espero que capte, um pouco do movimento da realidade, sem que o texto necessariamente tenha que ser um realismo de um personagem que cresce, que isso, que aquilo, que está tudo certo também, não é desmerecer um livro composto dessa forma um pouco mais tradicional, mas pensar também o quanto essa desorientação que você mencionou tem voz no que a gente vive, né? Você falou dos últimos 10 anos, que é uma desorientação completa, né? Que é uma desorientação completa. De que forma até mesmo os nossos projetos pessoais mais íntimos são atravessados pela política e pela história, né? A gente não tem como escapar desse movimento social que é viver no Brasil nesse período que a gente foi abençoado, entre aspas, né? Já que não dá para fazer aspas aqui no áudio, em viver, né? Então, assim, tentando responder a sua pergunta, eu diria isso, que essa desorientação tem um intuito. Não é gratuito como seria gratuito a miscelânea pós-moderna num romance europeu ou norte-americano. Né? A gente está aí nesse tempo embaralhado que o romance tenta dar conta na sua própria estrutura. Tiago, como é que foi que você selecionou essas notícias do Brasil que vão entrando na narrativa do livro, né? Muitas delas acabam ativando memórias de acontecimentos que a gente nem lembrava mais, né? Você foi pesquisando, você foi anotando durante o processo de escrita. Como é que foi a seleção dessas listas, desses trechos? Me dá um exemplo de trecho. Por exemplo... Há 8 anos a justiça trabalha para garantir a condenação. É ele olhando pelo celular mesmo. De fato, ele está no celular. Uma mulher que furtou R$50 em chocolates e chicletes. O segurança me deu um soco no olho porque questionei 2 brancos que furaram fila no banheiro. A casa do Big Brother Brasil é construída para expor participantes à loucura e o sexo. Família de ambientalistas assassinados a tiros no Pará. Caetano Veloso grava hit gospel. Teve isso mesmo no meio, né? Tem uma sacaneada aí, né? Então, esse é um exemplo de lista aqui que eu achei muito, muito interessante. Como é que você, por exemplo, nessa lista aqui, se você só foi passando pelo celular, se você vai anotando ao longo dos meses, falou isso aqui vai dar alguma coisa, como é que foi essa parte? Bom, então, esse início do livro, né, ele um pouco condensa, né, os principais temas que vão estar aí, né, porque tem logo de cara as manifestações de 2013, depois a descoberta da doença, esse clima aí do Brasil que podia ser outro, né, esses itens que estão sendo vistos no celular
podia ser outro, mas o objetivo era tocar nesse ponto que vai atravessar todo o livro, que é o da violência, né? A violência muito presente. Esse narrador, não é dito, mas é uma pessoa de classe média, mas que chega a frequentar uns ambientes onde ele não se enquadra, porque aí é mais elitizado do que ele, mas, ao mesmo tempo, que não precisa ser construído o narrador por ser um escritor, por ser talvez um intelectual paulistano, ele tenha um pouco da consciência desses problemas, né? O que está mostrando é que, bom, tem a consciência, mas está no grupo dos privilegiados, independente de compartilhar com eles ou não as opiniões, né? E eu acho que essa é uma questão que ainda é central, né? Vai vendo todo esse absurdo, né? Todo esse horror do país e vai se revoltando, mas ao mesmo tempo é alguém que está protegido disso tudo. O que não impede que esse horror e outros, né, que é a descoberta da doença, desse beco sem saída, o afete, né? Não significa que esse privilégio de classe média o deixe totalmente imune ao que acontece ao redor. É curioso porque eu sigo aquela Ponte Jornalismo no Instagram, né, e é só racismo, horror de violência policial, é só brutalidade, né, as chamadas deles. E aí, sempre que passava uma assim, que eu falava, opa, isso aí, eu fazia ali um print screen no celular e guardava a foto. E fui fazendo essa coleção de Brasil, horror cotidiano, né? Impressionante, diferente do George Floyd nos Estados Unidos, acontece aquilo, bom, tem um George Floyd por dia, pelo menos, aqui, né? E aí eu fui montando essa lista, mas ao mesmo tempo, peraí, alguém que está passando ali as notícias no celular também não vai ver só violência policial e crime, né? E um pouco dessa loucura da nossa sociedade também é a das próprias redes, dos realities e tal, e aí tem a coisa do Big Brother, e aí depois eu pensei, pô, e tem o Caetano gravando um hit gospel, que é uma questão também, né, que foi durante as eleições, as últimas eleições em que o Lula venceu, essa mesma classe média e tal, descobriu os evangélicos, né, ou descobriu que, peraí, não, nós precisamos dialogar com eles, diga-se de passagem, vencidas as eleições, ninguém mais quer dialogar, né, acabou a conversa, era só para conseguir o voto, uma coisa meio o pobre vota errado porque é ignorante, mas nós vamos ensinar o jeito certo de votar porque nós somos a parte esclarecida da história, enfim, uma conversa muito brasileira que é furada, e isso se percebe logo depois das eleições. Ninguém mais quer saber de evangélico, a esquerda com seus compromissos com os desfavorecidos, desde que não sejam evangélicos, né? Porque se for evangélico, a gente não quer muita conversa. Mas, enfim, vão dando uma notícia desse país sem que a gente precise tentar construir, e acho que mais importante, sem que eu proponha, não existe, não está dado no livro uma resposta e um caminho que eu acho que seja o correto e que eu queira que o leitor embarque comigo, né? Obviamente, existe uma posição anti-extrema-direita, antirracista no livro, mas, ao mesmo tempo, o narrador confessa os seus pecados de classe, né? O seu uso e abuso dos corpos disponíveis, por exemplo, né? A iniciação sexual, tudo isso que tem como função deixar o leitor não diante de alternativas maniqueístas, né? Ninguém é o vilão da história aí, ou o herói da história. A tentativa é justamente buscar algo mais complexo do que é esse período, né? Nem sei se eu consegui, mas não é terminar o livro e falar assim, muito bem, esse narrador é legal, ou esse narrador é um canalha, eu gosto dele, eu não gosto dele, o que até muitas vezes gera os equívocos que a gente tem visto muito hoje, que é falar, não, então esse autor é um cara legal ou é um canalha, porque de que lado da história ele está?
Então, uma incapacidade de ler a ficção. Colocando da forma que eu coloco, acho que fica muito claro que é uma construção artística, que é uma forma, a busca de uma forma, e não de te envolver numa história para que você julgue isso ou aquilo, ou para que fale, olha, então a história aconteceu dessa forma e não daquela, e quem está desse lado está certo, quem está daquele. Não que não exista o lado certo, eu acho que mais recentemente isso ficou até bastante claro, mas as coisas são muito mais complicadas do que isso, né? Tiago, você também é editor e eu quero saber o quanto isso influencia no seu processo como escritor. Conforme você vai escrevendo, você vai se auto-editando muito, você deixa isso para um outro momento? Caso você faça essa edição, você é muito rígido consigo mesmo? A parte rígida eu deixei para o Leandro. Eu sou o lado mais bonzinho do processo de edição. Mas, enfim, foi um livro que eu escrevi muito e cortei muito também. Acho que por tratar justamente desse período muito intenso que a gente viveu, a tentação de aumentar indefinidamente as conexões, os comentários, e uma passagem puxar a outra, e esse período remeter ao da ditadura do golpe de 64, então era muita coisa correlacionada que eu fui escrevendo, mas que de alguma forma talvez deixasse pouca margem para contar a história desse narrador, né? Então, depois houve um processo de ir limando o que era excessivo, e é curioso porque mesmo você tendo um olhar de edição, né, de estar acostumado a sugerir cortes, interferir no texto, quando é o seu próprio texto, é difícil você enxergar. Não, agora eu vou me colocar na posição de editor e vou enxergar. Então, isso realmente, no livro, foi o ofício do Leandro. O que acontece é que, assim, nas últimas leituras, quando o livro está praticamente pronto, você tem uma certa manha de edição de texto, né, de ver ali uma palavra repetida, que também o autor também tem, né, mas uma coisa que eu costumo fazer normalmente no meu dia a dia e que aí você acaba fazendo nesse ponto já como se fosse um texto alheio, né, quando as questões da história, da estrutura estão resolvidas, essa mexida final. E aí é curioso, porque nesse processo, quando você vê no seu próprio livro, né, você entende o que alguns autores algumas vezes falam, né? Então, vai para o revisor, e o revisor vai ter a leitura dele, que às vezes é ver uma estrutura de uma frase e achar, peraí, essa estrutura não está na ordem mais fluida possível, mas a ordem mais fluida possível não era a ordem que eu buscava num texto que também tem muita oralidade, né, sem cerimônia com a literatura, né, não tem muita reverência, por isso as listas, por isso as quebras, a pontuação nem sempre muito ajustada à norma culta, mas o revisor, quando lê, não necessariamente ele é obrigado a perceber isso, né, então ele vai lá fazer, não, aqui tem que ajustar, aqui, não, esse aqui, então, precisa do itálico, precisa do, né, que são coisas que, para mim, eram estranhas, então, aí eu conseguia falar, não, olha, aqui é assim mesmo, o objetivo era esse, mas não especificou exatamente, aqui fala de ilha, mas que ilha é essa? Não, mas não precisa falar, mas, por outro lado, pega muita coisa, né, então, chega um ponto, ou a partir da hora que o livro vai para a editora, que ele ganha esse caráter coletivo, né, de ter uma colaboração de várias pessoas para que saia do jeito que saiu, inclusive capa, etc., né? Então, não dá para ser editor da própria obra. Tiago, seu primeiro romance, O Pai da Menina Morta, chegou ganhando muitos prêmios, conquistando público e crítica. A minha pergunta é se isso gerou uma pressão interna para você nesse segundo romance, né? Cobranças de quando o livro ia sair, enfim, uma pressão interna mesmo sua sobre estética. Se sim, como é que você conseguiu lidar com isso? Não, esses comentários de quando vem o segundo, acho que são naturais, quase quando vem o próximo filho, né? São naturais e não me pressionavam, mas ao mesmo tempo
É claro que você lançar um romance de estreia e ganhar prêmios e ser muito bem resenhado, ser elogiado por leitores gerais, mas também pela crítica especializada, por críticos que eu sempre admirei, de repente lendo o meu livro e comentando, encontrando coisas, e aí as perguntas sobre o próximo livro, eu sempre entendi como um afeto, uma generosidade das pessoas que tinham, de fato, interesse em saber como que eu resolveria o próximo. Inclusive o Nuno Ramos, que aí também é autor da Todavia, ele foi o mais direto nessa questão, porque ele leu o primeiro e, assim, uma semana depois ele já me escreveu: olha, o livro funciona por isso, por isso, por isso, mas eu quero saber como é que se isso vai dar certo num próximo livro. Quer dizer, nem tinha lançado o primeiro e ele já viu como é que isso se repete ou funciona ou não funciona num próximo livro. Então, sim, tudo isso vai criando uma expectativa, mas ao mesmo tempo, quando eu terminei o primeiro e meses depois disso, eu não me coloquei a tarefa, o compromisso, a urgência de escrever outro. Lá o sofrimento do autor, com a tela em branco, com a página em branco, simplesmente não aconteceu porque eu fui cuidar da minha vida. Estava fazendo meu doutorado, fazendo minhas coisas, novo, vai dar tão certo quanto o primeiro, não porque eu nem me coloquei o compromisso de escrever novamente. Se não tivesse o que falar, não falaria. A ideia não foi fazer carreira de autor, né? Foi ir vendo pouco a pouco o que acontecia. Mas aí surgiu o convite do Gustavo Pacheco para escrever um conto para a revista Granta. E aí é claro que a vaidade falou mais alto, e mesmo eu sabendo não ser um escritor de contos, eu aceitei. Falei, bom, revista Granta, né? Então, o Gustavo, meu amigo, falou, não, você precisa participar, você vai ser um nome importante da revista, e aí eu topei. E escrevi um pouco, o que tem alguns trechos até que são um pouquinho o começo do romance. Só que como eu não sei escrever conto, eu não sabia como terminar aquilo, mesmo como leitor, entendendo que o conto não precisa terminar de uma maneira fechadinha, precisa terminar. E aí eu fui escrevendo, 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 e quando deu, sei lá, 10 páginas, eu parei e mandei para ele e falei assim, ó, tá aí o conto. E ele falou assim, ó, vamos fazer uma call, tal, era no meio da pandemia, ele falou, ó, o texto é muito bom, gostei demais, e não sei o quê, só que isso aqui não é um conto, você me desculpa, mas o que me parece é que você poderia continuar contando essa história, né? Essa história aqui é para ser desenvolvida, então vamos fazer o seguinte, falou, brincando, mas acabou acontecendo, eu vou publicar na Granta como um trecho do seu novo romance. E aí você continua escrevendo. Então foi casual, sem muito planejamento, mas quando eu escrevi esse trecho para a Granta, eu tinha certeza que havia funcionado. Eu escrevi da mesma forma que eu sabia que tinha funcionado o primeiro romance, eu sabia que ali tinha funcionado, né? O que não prova nada a ninguém, nem atesta a qualidade. Tinha funcionado para mim, mas funcionou de novo, isso depois de 5 anos de ter escrito o primeiro romance. E aí que eu continuei escrevendo e fui num processo de excitação, né, com aquela escrita, como no primeiro romance, de percebendo que a coisa funcionava, de que estava surgindo ali algo que valia a pena. Nesse sentido, depois aí do processo de edição, de chegarmos à forma final do livro, eu estou tão satisfeito ou mais do que eu estive com o primeiro. É interessante. A gente vive nesse mundo, o mundo é meio espectador e meio autor, e há muitos conflitos, assim, né? Então, quando um crítico não gosta de um livro, as pessoas que gostaram daquele livro se sentem pessoalmente ofendidas. E existem críticas também, há crítica que parecem ser pertinentes, alguma coisa sobre uma atualização e tal. E como você tem, para mim, esse escopo meio completo, assim, de autor, editor e crítico, eu ia até te perguntar se você tem alguma reflexão sobre o papel da crítica agora, o olhar da crítica, qual que é a importância dele hoje, né? Quando você analisa, tem muitas vozes e todo mundo avalia tudo. E dentro desse cenário, como você vê o papel da crítica literária? Né? Bom, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Mas eu estou terminando meu doutorado sobre a obra do Roberto Schwartz, que é um crítico já
veterano, né, nessa história, e que teve envolvido também em polêmicas violentas com alguns autores, né, o mais famoso é o Augusto de Campos, mas também com Caetano Veloso, com repercussão na mídia, com agressões, até xingamentos. Então, essa não é uma história nova, né, do autor se ofender com o que o crítico encontrou na obra dele, e os leitores fazerem um pouco esse papel de torcida organizada, né, de eu sou desse lado, eu sou daquele, mas veja, a repercussão desse debate, por exemplo, que foi com Augusto de Campos e é do início da década de 80, ela transbordou pelos jornais, né, com entrevista de um, depois entrevista de outro, ela circulou ali no meio dos poetas concretos, que era a turma do Augusto, circulou no meio da crítica literária uspiana, marxista, que era um outro grupo, mas ela era muito mais isolada do que é hoje, né? Hoje, com as redes e com a pulverização da crítica, né, todos os canais que surgiram, que eu vejo com bons olhos, né? Antes você tinha 5 ou 6 instâncias apenas que diziam o que valia, o que não valia a pena ser lido, né? Não só pela crítica, mas pelo espaço que um livro ganhava, né? Então ele tinha que estar naquele determinado caderno de cultura, senão ninguém nem ficava sabendo do lançamento. Então, essa pulverização eu acho que é muito rica. Agora, entender que a crítica que pode encontrar elementos que jogam até contra aquilo que o autor queria dizer, é o que talvez esteja pouco compreendido hoje no debate. Como o autor tem muita voz, né, fica um pouco assim, não, eu quis dizer isso, mas o crítico diz, não, aqui no seu livro está dizendo, porque está dizendo outra coisa, porque eu estou analisando de tal, tal e tal forma, mas, de uma maneira geral, a crítica literária que buscava compreender a sociedade teve papel decisivo, inclusive, na compreensão da própria formação do país, se a gente pensar em Antônio Cândido, em críticos que estavam ali ao lado de pensadores que estavam envolvidos em dar um passo civilizatório para o país. A crítica literária estava lado a lado, com sociólogos, historiadores, economistas, né? A obra do Antônio Cândido ao lado da obra do Celso Furtado, eram pessoas que estavam realmente engajadas nesse processo de elucidação do que era o país, para onde ele ia, que implicava, e aí a gente volta um pouco para o que a gente já falou, um horizonte de superação do que era considerado atraso. Depois foi considerado subdesenvolvimento, terceiro-mundismo, ou seja, vai mudando de nome, mas é o nosso horror cotidiano. Uma vez que esse horizonte está encurtado, né, ainda mais com os nossos modelos também afundando, né, violência, etc., na Europa, nos Estados Unidos, tudo isso crise econômica, tudo isso é visível, apesar de não dar para comparar o tipo de violência, etc., que você tem nos países da Europa Ocidental e que você tem no Brasil, né, que é muito... Aí, voltando ao Antônio Cândido, ele falava assim, quando lá fala mata, no caso da Europa, aqui fala esfola. Então, tem sempre um nível a mais de violência aqui. Mas, enfim, voltando à crítica literária. Se não tem esse horizonte de transformação, o que o crítico busca num livro? Acho que essa deveria ser a primeira pergunta. Faz a crítica literária para quê? Se não tem horizonte de transformação, essa crítica literária é vista unicamente, exclusivamente, girando em torno de um circuito das mercadorias. Nesse sentido, o crítico deprecia um valor de mercado. O autor se sente ofendido porque está depreciando o produto dele, e os consumidores também se sentem mal porque falam, bom, como que estão falando tão mal desse produto que eu adoro? Então, a lógica da mercadoria, ela envolve tudo, domina o debate e, de uma certa forma, não deixa brecha para sair desse jogo aí de ofensas pessoais, então eu fico do lado dele, mas se eu concordar com ele, eu estou falando mal do crítico, mas se eu concordar com o crítico, o autor que é meu amigo vai ficar ofendido comigo. Então, tem todo um critério aonde você pode dar um like, porque se ele vir que eu dei um like no post que fala mal, né? Então, a crítica fala mal ou fala bem? Fala mal ou fala bem? Mas eu acho que
tem esse quadro maior aí que a gente não está conseguindo dar conta, né? Qual que é a função, afinal, da crítica, se a sociedade emperrou? Eu vou ler um livro para contar o quê? Para contar de como o livro é construído, de como a linguagem... Pode ser, mas também é uma crítica que serve para o debate dos entendidos em linguagem, inconsciente, mas se a gente quer saber como que aquilo tem relação, como que aquilo diz algo a respeito da realidade em que a gente vive e para onde ele aponta, a gente tem que entrar também no debate de qual é a sociedade na qual a gente está inserido. Se não tem isso, é a loucura da mercadoria e o livro é uma mercadoria qualquer. Você falou mal de um produto, você falou mal de um tênis Nike que eu fiz o design, então você está falando mal do meu produto, talvez o produto venda menos por causa disso, então eu vou falar que você, crítico de quinta categoria, um analfabeto, porque o que você falou é só bobagem, porque vai que as pessoas acreditam em você e não compram mais meu produto, e aí os consumidores podem até ir no Reclame Aqui, falar que eu fui enganado, que eu pensei que era uma coisa e agora o crítico falou que é outra. Então é um debate, na verdade, estéreo, né? É um debate estéreo, que não vai a lugar nenhum, mas que também é um sintoma, né? Nesse sentido, ele importa. Ele é um sintoma de que tudo virou mercadoria, tudo virou uma mercadoria de likes e de compartilhamentos, e que se eu tenho um compartilhamento de um assunto negativo sobre mim ou sobre o meu livro, eu corro o risco de virar um produto pior. Como fica a minha imagem? Será que eu vou ser convidado para as feiras uma vez que falaram isso ou aquilo? Então a crítica acaba sendo engolida por um debate e por um sintoma do nosso tempo, que é o da mercantilização completa da vida, e as redes sociais só aprofundaram isso, né? A gente nem precisa mais se encontrar, a gente é a nossa foto ali, a nossa boa foto de perfil, a gente é as nossas grandes sacadas no Twitter, né? Nós estamos reduzidos a isso. Quando o tweet é negativo, quando ele ofende o meu perfil, o meu feed, os meus seguidores, ele precisa ser rechaçado com a mesma violência ou mais. Não pode, tem que matar esse comentário para não me prejudicar. Então, nós estamos falando aqui do mundo da mercadoria, que está muito distante do que a crítica literária poderia fazer. Agora, cabe à crítica enfrentar justamente esse estado de coisas, né? Não desconsiderar isso como simplesmente, é o autor ignorante, é o leitor que não sabe o que é um livro. Peraí, tem uma coisa maior envolvendo isso, né? Tem como falava o Marx, a monstruosa coleção de mercadorias em que o mundo se transformou. O livro é outra mercadoria nessa monstruosa coleção. A crítica que não enfrenta isso fica refém desse próprio debate. Eu não tenho solução também, estou falando aqui um pouco o que está vindo nessa nossa conversa. Eu acho que a gente também entender as coisas como um sintoma que nos leve a pensar a própria sociedade, não apenas falar, mas então ninguém mais entende. Bom, mas o que aconteceu? De uma hora para outra, ninguém mais entende a crítica, o autor não aceita a crítica, o leitor faz um fla-flu do debate, todo mundo ficou louco de uma hora para outra. Não, tem uma lógica envolvendo a todos, né? Caberia às pessoas que estão um pouco menos enlouquecidas com as redes ir colocando essas questões, né? E não também se omitir do debate. O que está por trás dessa conversa? Eu acho que é isso que interessa a gente investigar, porque o debate está sequestrado pelo mercado em todos os âmbitos, não só no âmbito artístico-literário. Essa temporada se chama Escrever é Muito Perigoso. E aí a pergunta que nós fazemos para todo mundo que vem aqui, né, é disponibilizar o tempo para conversar com a gente no Quarta Capa, sempre a última pergunta é essa. Então, para você, Thiago, escrever é muito perigoso? Bom, sobre essa questão da quanto escrever pode ser perigoso, eu fico sempre com um pouco de receio que isso acabe gerando algum tipo de mistificação da escrita, ou da própria escrita, ou um exagero do alcance, da capacidade do que eu fiz. Mas pensando de uma maneira geral, né, de uma forma genérica,
não faltam exemplos de ideias que surgiram, que se espalharam a partir de livros, de escrita, e que marcaram a história recente, né? Na área política, basta pensar no Capital do Marx, né? Ou nos textos do Lenin, na ficção, na obra do Kafka, né? O quanto que mostrou ali a chegada de um mundo nada muito agradável de se viver. Agora, tem o outro lado também, menos simpático da ideia de escrever pode ser perigoso, né? Tem no Brasil, na história recente do Brasil, os livros best-seller do Olavo de Carvalho, o quanto influenciaram e deram ânimo e coesão para essa guerra ideológica armada pela extrema-direita, influenciaram a família, os livros dele influenciaram a família Bolsonaro. Então, enfim, eu acho que é preciso um pouco de cuidado, o perigo de tratar desse tema de uma forma como se nós sempre podemos, através dos textos e das ideias, abalar as estruturas que oprimem, etc. Ela pode também criar estruturas que oprimem através da escrita. Então, talvez para mim a medida justa dessa pergunta seja que escrever é uma grande responsabilidade. Para o meu tamanho, eu prefiro deixar nesses termos. Muito bem, obrigado, Thiago, por essa conversa. Até a próxima. Eu que agradeço o convite. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Quarta Capa. O programa é produzido, apresentado, roteirizado e editado por mim, Ricardo Terto, com pauta e apoio de produção da Luli Macedo e da Natália Pazini. As artes do programa são de Mariana Neves. O Quarta Capa é uma produção da Rebentar Central de Histórias. Mês que vem estamos de volta. Um abraço e até lá.